Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos, né? Como sempre, a mais uma videoaula aqui do seu curso de AutoCAD, Anotação e Plotagem. Nós estamos aqui a um nível aí um pouquinho avançado, né, das instruções do AutoCAD, onde nós estamos entendendo todos esses conceitos aí relacionados tanto à parte anotativa, né, a parte onde nós inserimos aí anotações nos projetos, bem como também a parte de plotagem, tá? Então a gente está passando aí por um corredor muito longo, vamos dizer assim, né? Com instruções e configurações para a gente entender todos esses conceitos. E aí, obviamente, um pouquinho mais para frente no curso, a gente vai criar um projeto, a gente vai desenvolver então aí todo um desenho bacana, bonito. E dentro desse projeto bacana e bonito, a gente vai aplicar então todas essas ideias, todos esses conceitos que a gente vem aprendendo aqui no comecinho do curso, tá? Se você estiver um pouquinho ansioso, falar assim, ô professor, mas a gente podia já estar desenhando, né? A gente podia já estar fazendo algumas plantas, algumas coisas. Calma, pessoal, é importante agora no começo que vocês entendam todos esses conceitos, essas ferramentas, para aí de fato, na hora que a gente chegar lá na parte de desenho, a gente já desenhar literalmente em escala, tá? E aí vocês vão ver de fato tudo aquilo que a gente viu, né, e tudo aquilo que você entendeu sendo efetivamente aplicado ali na prática, tá bom? Especificamente, pessoal, na aula de hoje, nós vamos falar sobre configurações de textos, tá? Nós já vamos começar a entender aí algumas coisas e nós vamos configurar primeiramente os textos, tá? É interessante, assim, a princípio, você entender assim. O tamanho que a gente aplica nos textos, pessoal, seja um projeto comum, sem escala, ou seja um projeto com escala, ou seja, com propriedades anotativas, independente se seja com ou não propriedades anotativas, os textos ele tem uma variação de tamanho, tá? Eu não vou chegar aqui para vocês e falar assim, pessoal, vamos desenvolver, por exemplo, um texto de linha de chamada, sei lá, um texto de ambientes, né, de nomes de ambientes, e vou falar assim para vocês, ó, gente, vamos colocar essa medida que é a medida que eu mais gosto. Não, pessoal, isso vai, obviamente, de projeto para projeto, vai de regra de escritório de escritório de arquitetura para escritório de arquitetura, ou também vai aí de testes, né? Literalmente de testes. Porque assim, eu vou passar algumas informações aqui para vocês no vídeo de hoje, mostrando alguns valores de textos. Estes valores são valores, vamos dizer assim, mais utilizados ou que nós observamos aí no decorrer da profissão, né? Que a gente viu que realmente a grande maioria dos profissionais, as faculdades, as escolas técnicas, elas aplicam nos projetos, tá? É uma regra assim geral? Não, você pode, obviamente, colocar os textos do tamanho que você quiser. Mas se você aplicar conforme os tamanhos que eu vou mostrar no vídeo de hoje, você vai observar que os seus textos, ó, vão ficar bonitão, bem legais aí nos projetos que você vir a desenvolver, tá bom? A ideia principal, pessoal, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês, primeiramente, o conceito da escala relacionada a textos, depois eu vou mostrar para vocês uma tabela e aí nós vamos pegar e desenvolver, por exemplo, textos que a gente for usar em projetos que não estão em escala, e aí depois nós vamos configurar os textos em escala. Aí vocês vão ver o porquê de se trabalhar com escala é bastante interessante, tá bom? Então vamos lá. Aqui no AutoCAD, pessoal, ele tem um conceito basicamente assim. Na hora que você vem aqui, por exemplo, em um formato de folha, você está aqui no layout, e aí você vai chegar lá, como eu sempre falo, né, pessoal? Um belo dia e vai habilitar uma viewport, certo? Olha lá, vou abrir aqui uma viewport. Você sabe, e eu sei, né, que uma viewport nada mais é que uma janela que você está vendo o que você desenvolveu lá no modelo. Até aí eu acho que todos já, né, conseguem entender esse conceito, tá? Então, por exemplo, ó, se eu vir aqui, ó, tá numa escala 1 por 50, tá? Ah, pessoal, vale ressaltar que eu estou com um template
em metros, tá bom? Eu salvei como DWT, eu acho que na outra aula eu havia salvo como DWG, tá? Mas aí eu já renomeei, coloquei ele como DWT e é o tema da aula 05, a de hoje. Tudo bem? Ou seja, então voltando ao raciocínio, deixa eu fazer aqui um retângulo. Fui lá, né? Então desenhei um retângulo, deixa eu habilitar espessuras de linha. Tá, vamos supor que isso aqui seja um projeto de um terrenão, de uma casa bonitona, tá? E aí, você sabe então que aqui dentro da viewport, ó, quando eu clico, eu consigo ver então aquele quadrado lá, ó, eu consigo ver aquele terreno ou aquela edificação que a gente fez. Até aí tranquilo, né? Então aqui a viewport é uma porta aí, ou uma janela para o futuro. Muito bem, então se eu vir aqui, ó, e clicar, tá vendo aqui que eu tenho o painelzinho de escalas? Se eu clicar, eu já tenho então aquelas escalas que a gente configurou anteriormente, não é isso? Então, por exemplo, se eu colocar na 1/50, o desenho vai aproximar. Olha lá, deixa eu ver, ele ficou até gigantão demais. Deixa eu fazer um desenho menor que seja compatível com uma casa, né? Senão não vai dar certo. Deixa eu aproximar aqui perto da UCS. Então, vamos dizer que a nossa casa, ela tenha, sei lá, 5 por 20, tá? Terreno bem comprido, ó. Então, é o mais próximo do real, né? Ó, 5 por 25. Então, quando eu for aqui na viewport, ó, vou clicar aqui dentro. Deixa eu só afastar um pouquinho o desenho agora. Então, eu vou lá, um belo dia, vou colocar na minha escala 1/50. Vamos ver. Acho que o desenho não apareceu. Deixa eu ver aqui, pessoal. Parece que ele não está aparecendo aqui. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, ó. Isso, ó. 5 por 25. Tá? Talvez ele esteja tão pretinho lá no meio dos quadriculados que eu não esteja vendo. Isso, ó. Vou aproximar aqui, ó. Ó ele aqui, ó. Isso, pronto. Então tá lá, estou num formato de folha A2, em um tamanho de formato de 1:2. Vou vir aqui então, um belo dia, 1/50. Isso, olha lá. Então, praticamente, deixa eu só abrir aqui a viewport para que vocês entendam, ó. Já já a gente vai começar a falar dos textos, tá, pessoal? Então, se eu coloquei essa viewport aqui, ó, numa escala 1/50, e eu tenho 20 metros aqui, então essa medida desta linha que eu estou clicando, ela tem que ter no papel, pessoal, 40 centímetros. Porque a gente sabe que a cada 1 metro no escalímetro, a gente tem 2 centímetros no escalímetro ou na régua comum, tá? Automaticamente, se eu estou aqui no layout, aqui eu tenho 40 centímetros, eu tenho que ter então 400 milímetros. Então vamos lá, nós para a prova real, né? Opa, acabei mexendo na escala sem querer, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Ó, vou ajustar escala 1/50, isso, vou clicar aqui fora. Se eu clicar aqui, ó, na viewport, ó, eu clico aqui e eu tranco o cadeado, tá? Para não evitar isso que aconteceu agora, ó. Aí eu mexo com o zoom, não corre o risco. Então vamos lá tirar a provinha real. Vou pegar aqui, ó, essa linha aqui na parte superior. Vou colocar uma linha. Comando linha, deixa eu ver. Eu acho que está com a outra camada aqui. Deixa eu pegar a camada 0 como corrente. Isso, ó. Vou pegar aqui um comando linha. Vou clicar aqui e vou fazer uma linha para cá. Deixa eu clicar fora da viewport, tá, pessoal? Isso. Senão não dá certo, né? Ó. Uma linha aqui. E uma outra linha aqui, ó. Tá? Então, na lógica aí, a gente tem que ter 400 milímetros. Então, a gente vem aqui com a cota. A gente vai cotar daqui até aqui. Olha o valor que nós temos, 400 milímetros. Então, está perfeito aqui a nossa escala. Agora, pessoal, eu trouxe vocês aqui para vocês entenderem isso daqui, ó. Quando eu entro nessa viewport, na verdade, pessoal, essa escala 1/50 é um fator de zoom que a gente colocou. Como é que funciona esse fator de zoom? Eu quero que vocês observem assim, ó. Eu clico aqui, pessoal, ó, e aí eu consigo mudar a escala, né? Ó. Deixa eu clicar aqui, ó. Eu venho aqui, 1/100, tá lá. Venho aqui, 1/50, tá lá. 1/20, tá lá, né? Então, isso aqui são fatores de zoom. Vocês podem observar que, na verdade, o AutoCAD, ele aproximou ou se distanciou ali do desenho.
Esses fatores, eles estão aqui, pessoal. Ó, eu entrei dentro da viewport. Quando eu entro dentro da viewport, pessoal, eu aciono, então, o comando zoom. Ó, zoom, literalmente, tá? Clico no zoom, aperto o Enter. Quando eu aciono o comando zoom, dentro do comando zoom, olha aqui na barra de comandos, eu tenho o comando escala, tá? Eu clico em escala e dentro de escala eu tenho o fator de escala NX ou NXP. Vocês se lembram que, por exemplo, a escala 1 por 100, nós pegamos lá 1000 milímetros, não foi? E dividimos por 100, e aí nós encontramos o valor. Então aqui, ó, dentro do comando escala, você pode fazer exatamente a mesma coisa. Você pode digitar 1000, que no caso é um template em metros, barra que você está dividindo, e aí por uma escala 1 por 100, por exemplo. Aí você digita 100 e você digita XP no final. Não esquece do XP, tá? E aí você vai apertar o Enter. Olha só o que aconteceu, pessoal. O AutoCAD, ele criou um zoom. Ou seja, esse zoom é o zoom 1 por 100. Olha lá que legal. Vamos fazer um teste? Eu vou colocar aqui, ó, na 1 por 50. Olha lá, cresceu, não foi? Vou entrar aqui dentro da viewport. Dentro da viewport eu aciono o zoom. Enter. Venho no comando escala, clico aqui, então eu digito, ó. Eu vou alterar de novo para 1 por 100, tá? Ó, 1000 barra 100 XP, aperto o Enter. Então ele voltou para a escala 1 por 100. Tá bom? Esse é o importante vocês entenderem por enquanto. Então, na verdade, as escalas são fatores de zoom. Tudo bem? Então, na hora que você clica aqui, na verdade, você está aplicando aqui, ó, um fator de 1000 dividido por 100 XP. Aqui, ó, na 1 por 50 é 1000 dividido por 50 XP. Tá bom? Na verdade, é a mesma coisa. Entendido isso, pessoal, eu criei aqui uma bela de uma tabelinha para vocês entenderem um conceito bem legal. Olha só. Aqui nessa tabela eu tenho em cima, eu vou apresentar ela para vocês, depois a gente vai entendendo um pouquinho mais. Eu tenho aqui em cima, ó, as escalas, ó, 1 por 100, que é praticamente, né, aí o nosso padrãozão para explicar, né, a didática. Depois eu tenho a 1 por 1, 1 por 2, 1 por 5, 1 por 10, 1 por 20, 1 por 25 e 1 por 50. Eu até pintei de verde aqui, que é o nosso outro padrãozão também. Aí depois eu tenho 1 por 75, 1 por 125, 1 por 50, 1 por 200. E aí vai ficando escalas aqui extremamente com desenhos muito pequenos, tá bom? Bom, aí o que acontece? Aqui embaixo, ó, eu criei textos que são títulos, ok? Subtítulos, notas, linhas de chamadas e cotas. Então, estes números aqui servem tanto para cotas, linhas de chamadas e notas, e textos de ambientes, ok? Vamos fixar, pessoal, o nosso olhar aqui em textos de ambiente. Ou seja, em um universo, aí vamos dizer assim, em um mundo real, né, vamos dizer assim, num mundo perfeito, o ideal, quando você vai fazer aí um projeto numa escala 1 por 100, e você vai digitar um texto de ambientes, pessoal, a altura desse texto, o ideal é que você coloque 1,20 ou 1,20. Lá na hora que você cria o texto, tá? Em um mundo perfeito, como eu comentei com vocês, se vocês forem fazer um projeto em uma escala 1 por 50, um texto de ambiente, vocês vão colocar uma altura de texto de 1,10, tá bom? Ou seja, então, se você vai desenvolver um título numa escala 1 por 50, você vai colocar um texto de altura, tá bom? Ó, tamanhos de fontes de 0,30. E assim sucessivamente, pessoal, para todas as outras escalas, tá? Ou seja, ó, títulos na escala 1 por 50, um valor ideal de altura é 1 por 75, ou 0,175. Subtítulos, 0,125. Cotas, 0,075. Tá? Isso na escala, ó, 1 por 50 aqui, ó, tá bom? Então, cada escala, ó, tem os seus fatores de altura de textos. Aí você vai perguntar, professor, onde é que você achou esses números? Pessoal, é aquilo que eu comentei com vocês no comecinho do vídeo. Isso aqui são valores aproximados de textos que a gente vê na grande maioria dos projetos, tanto em faculdades, em projetos executivos, em escolas técnicas. E aí, eu criei esta tabela, tá? São valores aí bem agradáveis para essas escalas.
Agora, pessoal, estes valores que estão aqui, ó, todos esses valores que estão aqui em cima, são para projetos quando você não trabalha com propriedades anotativas. Quando você trabalha somente ali com textos comuns, tá bom? Então, nós vamos fazer alguns exemplos aqui. E aí eu vou voltar e vou explicar para vocês essa parte de baixo, combinado? Só que aí, lá no AutoCAD, nós vamos só fazer as escalas que a gente utiliza no escalímetro, tá bom? Então, por exemplo, ó, aqui no AutoCAD, a gente tem, deixa eu voltar aqui no formato, a gente tem, ó, a 1 por 100, não é? Ó, 1 por 100, a gente tem a 1 por 50, deixa eu grifar aqui, ó, 1 por 100, 1 por 50, 1 por 75, 125, 1 por 25, isso, e 1 por 20. Olha lá, então são essas aí que a gente tem mais presente e que utiliza com mais frequência no escalímetro, tá? Então, aqui ó, na tabelinha, deixa eu até grifar, que vai ficar mais fácil. Eu vou pegar aqui e vou só pintar aqui para a gente ver, tá? Então, a gente vai fazer essa daqui, a gente vai fazer a 25, essa aqui, a gente vai fazer a 50, a gente vai fazer a 125, a 1 por 20, aqui, e a gente vai fazer a 75, tá bom? A gente vai fazer essas daqui, essas demais aqui, ó, praticamente não precisa, que aqui são formatos bem grandes, e aqui formatos bem pequenos, tá bom? Mas o conceito aqui, depois que eu explicar, vocês vão entender para que servem essas demais aqui também, legal? Então, vindo aqui no AutoCAD, pessoal, o que que acontece, ó? Deixa eu até fazer um desenho aqui para que vocês vejam. Vou fazer uma linha. Eu sempre gosto de mostrar esse exemplo para vocês entenderem. Eu vou fazer uma parede aqui, pessoal, com 2 metros. Eu quero que vocês observem, ó, escala 1 por 50, tá? 2 metros. Então, tá lá, ó, 2 metros. E aí, eu vou fazer, ó, uma linha para o alto com ponto 2, tá? 20 centímetros, para cá 2 metros e 20 centímetros, tá? Então, simbolizando uma parede vista em corte, tá? Olhando ela, aliás, em corte não, em planta, tá bom? Então, a gente vai vir aqui, ó, no painelzinho anotação. Aqui em anotação, pessoal, nós vamos clicar, ó, nesse pincelzinho de texto e nós temos aqui, ó, os textos standard, uma que a gente fez na escala 1 por 50 e a outra que nós fizemos. Possivelmente a gente fez isso daqui nas aulas passadas, tá? Mas eu quero que vocês se atentem a um detalhe. A gente vai vir aqui, pessoal, vai clicar em Standard, vejam só o conceito. E aí eu vou clicar em Novo. Essa daqui, ó, então eu vou fazer assim, ó, textos de ambientes, ó, ambientes. E aí eu vou colocar tracinho, né, 1, tracinho 100. Ou seja, eu estou criando um texto que vai ser usado para textos de ambiente na escala 1 por 100. Legal, vou dar um OK. E aí o que que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai olhar lá na tabela, por exemplo, ó, então a gente sabe, ó, 1 por 100, texto de ambientes, altura 0,20. Muito bem, então a gente vem aqui, altura 0,20. Perfeito. Aí nós vamos fazer o seguinte, pega essa daqui, ó, que a gente acabou de criar, aplica. Legal? Foi criada. Ela tá lá bonitona. Então, você vai observar, quando você clica, o texto é inserido normalmente, tá? A gente vai pegar aqui, ó, botão direito, vamos vir em renomear. Vamos dar um Ctrl C para copiar esse texto apenas, tá, pessoal? E aí, nós vamos criar novas. Vamos clicar aqui, ó, nesta mesmo e nova. E aí, a gente vai clicar aqui, Ctrl V. Aí, nós vamos alterar. Então, a próxima que a gente vai fazer é a 25. Pode ser a 25, tá? E a gente dá um OK. Qual que é a altura de 1,25? A gente vai lá na tabelinha, aqui ó, 25, texto de ambiente é 0,05. Então a gente vem aqui, 0,05 e aplica, tá bom? Clica nela aqui de novo, coloca novo, Ctrl V, aí a gente vai fazer a próxima. Então vejam só, essa aqui vai ser a 1 por 50, tá? 1 por 50, dou um OK. Tá criado aqui. Qual que é a altura de texto? A gente vai lá na tabela, ó, escala 1 por 50, texto de ambiente 0,10. Ou seja, é o dobro ou a metade do tamanho de 1 por 100. Legal? Então, a gente vem aqui, ó, 1 por 50, 0,10. Aplicar. Clicamos aqui, nova, Ctrl V.
Vamos fazer agora a 125. Ok. A 125, a gente dá uma olhadinha na tabela. 125 é 0,25. 0,25. Legal? E aplicar. Selecionamos aqui, nova, Ctrl V. Agora a gente vai fazer a 20, 1 por 20. Ok. A 1 por 20, pessoal, a gente clica, não esquece de clicar aqui, tá? 1 por 20, né? Ó, texto de ambiente 0,04. Então aqui, ó, a gente coloca 0,04, tá? Aplicar. Novo, Ctrl V. E por fim, nós temos a 75. 1 por 75, não é isso? Ok. A 1 por 75, vamos clicar aqui nela. A gente tem um texto, ó, 1 por 75 de 0,15. Então, a gente vem aqui, altura de texto, 0,15, tá bom? E aplicamos. Ou seja, pessoal, olha só. Então, nós criamos aqui textos de ambientes para trabalhos que não são com propriedades anotativas, ó, não tem o escalímetro. E a gente colocou, então, esses fatores de altura. Legal? Bom, agora você imagina só, você vir aqui, pessoal, e você ter que criar todos esses títulos aqui, ó, títulos, subtítulos, notas, linhas de chamadas, cotas e texto de ambientes, e ter que criar todos esses estilos lá no seu AutoCAD. Dá um pouquinho de trabalho, não é, pessoal? Bom, como que a gente faz então para transformar todas estas medidas aqui, ó, automaticamente para projetos com propriedades anotativas? Funciona basicamente assim, pessoal. Vocês se lembram que eu mostrei para vocês lá na Viewport que projetos em metros, o fator de escala nada mais é que 1000 dividido por 100, tá ok? E aí você encontra um valor de 10. Isso numa escala aqui, ó, 1 por 100. Então, esse valor aqui, ó, aparece aqui, ó. Você vai substituir somente esse número 1 que está na esquerda, imaginar que aqui é o número 1, 1000, tá? O número 1000 dividido por 100, você encontra o 10, tá? Olha lá. Se você pegar 1000 dividido por 50, deixa eu pegar aqui a calculadora, ó, 1000 dividido por 50, você vai encontrar um fator 20. Legal? Se você pegar aqui, ó, 1000, vamos lá, de novo, ó, 1000 dividido por 25. Olha o que acontece. Você tem um fator de 40. Então, esses valores aqui, pessoal, que aparecem depois do sinalzinho de igual, são fatores de escala para escalas que estão marcadas aqui, conforme eu expliquei, tá? Agora, vamos imaginar o seguinte. Nós temos um texto lá, ó, na escala 1 por 100 de 0,2 ou 0,20 de 20, certo? O que que você vai fazer? Você vai pegar este valor aqui, ó, da medida e vai multiplicar pelo fator de escala. Ou seja, em uma escala 1 por 100, pessoal, olha só, essa parte aqui de baixo é para projetos com propriedades anotativas, que tem um escalímetro, tá? Então, vejam só que legal. Eu vou pegar 20, ali, ó, por exemplo, ó, deixa eu apagar aqui, ó, 0,20, que é o que está marcado aqui, ó, tá? Por enquanto, a gente só está focando aqui no texto de ambientes, legal? Aí eu vou multiplicar, ó, por esse fator que aparece aqui, ó, tá? Na escala 1 por 100, se eu multiplicar por 10, ó, tá, ó, vezes 10, que é o fator, quando eu der um igual, vai aparecer o valor de 2. Então, eu vou marcar aqui do lado, ó, valor 2. Esse é o resultado que nós achamos, certo? Deixa eu centralizar aqui, ó. Isso. E eu vou até colocar uma outra cor para vocês ir vendo aí no vídeo, ó, tá? Muito bem. Então, se eu pegar aqui, pessoal, ó, textos de ambientes, certo? Numa escala 1 por 50, eu tenho o valor 10, certo? Então, eu vou pegar a minha calculadora. Olha só que legal. Aqui está mostrando 0,10, certo? 0,10, que é o tamanho que está ali, vezes o fator de escala, que é 20. Tá, ó, na 1 por 50. Então, ó, digito 20. Quando eu der um OK, eu encontro o valor 2. Ó, valor 2, tá? Deixa eu só colocar a formatação igual aqui, ó. Isso.
Se eu estiver fazendo um texto de ambiente, ó, na 1/25, que é essa aqui, o meu texto ele tem 0,5, certo? Então eu digito, ó, 0,05, que é o que está marcado aqui, ó, tá bom? Aí eu vou multiplicar pelo fator de escala 40. Veja o que acontece, pessoal. Olha quem aparece aqui, ó. 2, de novo. Tá bom? Ó, 2. Ou seja, se você fizer essa continha, pessoal, você vai observar, né, ou vocês vão observar, que na verdade todos esses textos aqui, ó, todos esses números, eles chegam a um denominador comum, que é o valor 2, tá bom? Olha só, a 75 eu coloquei um valor aproximado, pessoal, porque é uma escala quebrada. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, 0,15, ó, 0,15, que é o fator de texto, né, de altura de texto que eu comentei com vocês. Se eu multiplicar por 13,33, quando eu der um igual, ele vai encontrar um valor de 1,999995, tá bom? Então, a gente pode considerar que aqui também é 2. A gente arredonda para 2, tá? Ou seja, todos eles aqui, pessoal, vão dar exatamente o valor de 2, tá? Eu deixei aqui, ó, de brinde, vamos dizer assim, ó, uma escala 1/10. Então, se você pegar, ó, escala 1/10, que é uma escala grande, se você pegar aqui, ó, o fator que está ali, ó, a altura de texto, ó, essa aqui, tá, ó, é 0,020 vezes o fator que aparece aqui, pessoal, ó, 100. Ó, a gente encontra o 2 também, tá? Então, todos eles vão ter um valor exato de 2. E o que acontece, pessoal? Por que eu estou explicando isso daqui para vocês? Vejam só que maravilha. Vocês vão vir aqui no AutoCAD. Ao invés de você criar todos esses textos aqui, ó, de ambientes com todas essas escalas, o que você pode fazer? Você simplesmente pode fazer isso. Você vem aqui, ó, pega um texto anotativo e aí você vai clicar em novo, certo? E aí você faz assim, ó, textos de ambientes anotativos. Coloca o nome anotativos, pessoal, no final, porque aí você vai saber que você usa esse texto anotativo, né, para textos de ambientes. Aí você vai clicar em OK. E aí o que você vai ter aqui? Ó? Você tem textos anotativos, ele possui propriedades anotativas e o fator de altura dele aqui, pessoal, é o valor 2 exatamente para todas as escalas. Olha que maravilha. Então, esses daqui, ó, que não possuem propriedades anotativas, você tem que vir aqui e ficar colocando os valores de textos, tá? E propriedades anotativas, pessoal, a gente encontrou um denominador comum de 2 metros ou 2 unidades, que serve exatamente para todos esses outros aqui, tá bom? Agora, deixa eu só fazer um comentário aqui com vocês, e aí eu já volto aqui e explico para vocês como utilizar, tá? Essa tabela, pessoal, vocês podem, obviamente, nos seus projetos de AutoCAD, usar esses números que estão aqui em cima. Tranquilo. Se você não trabalha com propriedades anotativas, pode usar essa tabela, eu vou deixar ela disponível aí para vocês dentro da pasta Tema da Aula 5. E aí vocês podem usar tranquilamente. Só alegria, tá? Agora, se você começar a desenvolver os seus projetos já em escala, então tudo que você for desenvolver textos de ambientes, praticamente você tem o fator 2 de altura. Legal? Isso, pessoal, para projetos em metros, tá bom? Na próxima aula eu vou comentar com vocês a respeito dessa tabelinha quando você está trabalhando com projetos em centímetros e em milímetros, tá? Para não confundir muito aí a nossa cabeça, vamos ficar por enquanto só no metro mesmo, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui a prova real, como é que funciona na tela. Então vejam que interessante, pessoal. Eu vou pegar esse texto de ambientes, ó, de escala 1/100, tá, com altura de 0,2. Se você estiver trabalhando em um projeto que não está em escala, você há de concordar comigo que essa altura 0,2 terá exatamente a altura dessa linha que eu fiz da espessura de parede. Legal? Se você teve um pouquinho de dificuldade nas aulas anteriores que eu estava comentando sobre textos, né? Lembra que eu até falei, pessoal, fica calmo que vocês vão entendendo. Então a gente vai aí devagarzinho, tá? Então olha só, vou pegar aqui, ó, textos de ambiente, vou definir atual e vou fechar. Então aí eu vou lá num belo dia, vou pegar texto linha única, vou colocar aqui, ó, vou clicar aqui do lado
e vou inserir um texto. Ele não pede a altura, por quê? Porque a altura já foi configurada. Então, ele só pede o fator de ângulo. Então, eu vou colocar o fator 0 e aperto o Enter. E aí, eu vou digitar aqui, por exemplo, autocriativo. Ó. Vou fazer tudo com letra maiúscula para facilitar aí para vocês. Ó. Autocriativo. Tá? Eu quero que vocês observem aí, pessoal. Olha só que legal. Vou vir aqui com um dist. Vamos lá, dist. O nosso texto aqui, ó, ele tem exatamente, pessoal, olha lá, mostrando na cota provisória, 0.2, que é exatamente a mesma altura que a gente tem dessa parede de referência. Eu usei um texto, pessoal, sem estar com escala, né, com propriedades anotativas, né? Como eu sempre comento, ó, se você passar o mouse, você não vai ver o escalímetro, tá? Eu fiz o desenho numa escala 1/50, mas poderia ser na 1/1, sem problema nenhum, seria a mesma coisa, ó. Não tem efeito, ou seja, se você trabalhar dessa forma, não tem efeito nenhum. Ó. Deixa eu fazer ele no mesmo alinhamento para cá. Ó. Vou clicar, fator 0, escrever meu nome. Ó. Olha lá. Então, tanto faz você mudar a escala ou não, continua do mesmo tamanho. Por quê? Porque você está usando um texto aqui, ó, comum, sem estar com essa propriedade anotativa. Muito bem, agora eu vou descer aqui, ó, vou pegar o texto que a gente selecionou, ó, ambientes anotativos, que tem um padrão 2 e vou definir atual. Aí você vai pensar assim, professor do céu, na hora que o senhor colocar aqui o texto vai ficar com 2 metros de altura. Não, pessoal, por quê? Porque a gente já está mostrando para o AutoCAD que nós estamos trabalhando em escala. Então olha só que bacana, eu vou pegar essa outra parede, vou usar aqui o comando CO, e vou fazer uma cópia para cá, tá bom? Olha lá. Essa aqui de baixo eu vou até colocar uma outra cor para ela. Vou colocar um verde assim. Ó. Isso. Aí, pessoal, vejam só que interessante. Quando eu estou trabalhando com propriedades anotativas, eu já tenho que desenhar em escala, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, escala 1/100, tá? E vou digitar o mesmo texto, ó. Texto linha única. Vou passar aqui do lado, vou clicar e vou colocar o fator 0, aperto o Enter. E vou digitar autocriativo. Tá? Olha lá, pessoal, o texto tem exatamente o mesmo tamanho. Este daqui, ó, possui propriedades anotativas e esse não. Mas olha só, ambos têm exatamente o mesmo tamanho. Então, dentro de um contexto geral, se você criar os seus projetos com números exatos para as alturas de texto, se você trabalhar com propriedades anotativas, praticamente você só tem um fator. E aí o seu texto, ó, ele é ajustado automaticamente. Legal? Agora vamos fazer um outro exemplo. Eu vou mudar aqui para a escala 1/50. Tá? Observem lá o que acontece, pessoal. O texto é alterado automaticamente. Ou seja, o nosso texto passa a ter exatamente a metade do tamanho que a gente tem, ó, da parede aqui, ó, que no caso é 10. Olha lá, pessoal. Então, nosso texto se adapta automaticamente, tá? Se eu viesse, né, perdão, aqui um dia, ó, e mudasse, ó, texto de ambientes 1/50, pessoal, vou definir atual, fechar. Então, quando eu desenhar aqui, ó, vou colocar na 1/1. Opa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu só... Não sei se eu peguei. Peguei aqui, né? Ó, definir atual. Isso, fechar. Então, eu vou criar aqui um texto, linha única. E vou clicar aqui para o lado e vou digitar Ailton. Pessoal, olha só. É exatamente a mesma coisa. A gente não perde as proporções. Olha lá. Esse texto aqui não possui propriedades anotativas. Este possui. Só que esse aqui, ó, se eu mudar as escalas, não acontece nada com ele, ó. Esses daqui não acontece nada. Já esse aqui, ó, tem uma ativação que ele se altera automaticamente, ó. Ó, 1/20 ele fica pequenininho, 1/75 ele já se ajusta, ó. Então aí você tem textos bacanas para você trabalhar dessa forma, tá? Fiquem atentos, pessoal, que na próxima aula eu vou falar sobre isso para projetos aí em centímetros e em milímetros, tá? De qualquer maneira, pessoal, esses textos aqui, ó, que você criou, ó, esses daqui, praticamente não precisa utilizar, tá bom? Se você quiser deixar dentro dos seus templates, pode deixar.
quando você não for trabalhar com escalas. Mas como a gente vai trabalhar sempre com escalas, só esse aqui já é o suficiente, ó, textos de ambientes, tá bom? O conceito aqui depois também, pessoal, nas tabelas para cotas, linha de chamadas, notas, subtítulos e títulos, aí nós vamos voltar nesse assunto e aí, né, eu vou reiterar e vou explicar mais detalhadamente para vocês, tá bom? De qualquer forma, é assim, funciona basicamente assim. Escalas 1/50, você vai desenvolver um texto de cota, tá? Um texto de cota fica legal, pessoal, nessa altura, ó, aqui, ó, 0,75, tá bom? Se você criar todas essas cotas com estas alturas aqui, no final, você fazendo aquela continha, você vai encontrar um fator único para todas elas e é aquilo que você utiliza, então, na propriedade anotativa, no tipo de texto de cota com propriedade anotativa. Obviamente que a gente vai ver isso aí tudinho mais para frente durante o curso, tá bom? Ufa, né, pessoal? É muita informação. Espero aí que vocês tenham gostado de todas essas instruções, tá? Na próxima aula, então, como eu comentei, a gente vai falar um pouquinho sobre centímetros e milímetros. E aí, possivelmente, eu também já vou começar a mostrar para vocês aí o nosso projeto que a gente vai desenvolvendo, tá? A gente vai fazer gradativamente, vou mostrar parte por parte e aí eu vou desenhando juntamente com você, de forma que você entenda todo o conceito e que você aplique depois futuramente e perfeitamente aí as anotações, tá? Pessoal, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Aquele grande abraço aí do professor Ailton Brito. Tchau, tchau, pessoal.